Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela é o único fator, né, para mim, que nos ajuda a conhecer quem é Deus, né? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens cheios do poder de Deus, cheios de unção, homens que levavam o Evangelho muito sério. E dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, Deus revelou a sua vontade ao homem. Deus revelou o seu desejo e o seu propósito para com as pessoas em todos os tempos. Desde a fundação do mundo, Deus sempre revelou os seus desejos para com o homem. Ele sempre trouxe ao homem a vontade dele. Só que existe uma diferença. Existem algumas pessoas que, quando Deus revela o seu propósito a ele, ele quer executar. E existem outros homens que não querem executar. E quem executa a vontade de Deus, conhecendo a sua vontade dentro da palavra do Senhor, ele será bem-aventurado. Quem não executa a vontade de Deus, não terá a recompensa de Deus na terra ou quando partir para o outro lado da vida, né? Então, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos ensina a obediência a Deus. E dentro dessa obediência, ela ensina outros fatores também para o homem viver na terra. Então, alguns dos fatores que a Bíblia nos ensina sobre a salvação. Que o homem precisa de Jesus Cristo para ter o direito da vida eterna. Se o homem morrer sem Cristo, ele será jogado no lago de fogo, onde arderá eternamente, que já existe. Será lançado junto com Satanás e os seus anjos, porque ele não creu no Evangelho e não serviu a Cristo. Então, a Bíblia nos ensina sobre a salvação. A Bíblia também nos ensina sobre a atitude de nossa relação com Deus. Ensina também isso. Como você deve ter uma relação com Deus. A Bíblia também nos ensina como eu devo ter uma relação com as outras pessoas. A Bíblia também ensina sobre isso. A Bíblia também ensina como eu devo ter uma relação na família. É bíblico também. A Bíblia ensina também como deve ser a minha relação no trabalho. Ou não ensina? Vocês já leram? Eu já passei para vocês que a Bíblia fala como nós devemos ser no nosso trabalho. Eu não posso ser maldizente, eu não posso ser reclamador, eu não posso falar mal do meu patrão, porque a Bíblia fala que eu tenho que bendizer aquele que está pagando o meu salário. Eu devo ser obediente aos meus superiores. Só que existem muitos crentes que não cumprem esta palavra. Certo? Então, até isso a Bíblia ensina. A Bíblia ensina também o nosso estilo de vida. Como você deve viver na face da terra, para você não sofrer consequência. A Bíblia ensina também como você deve manter os seus hábitos. Ensina isso também. Bons hábitos. A educação. A Bíblia também ensina sobre isso. E a Bíblia também ensina, irmãos, sobre finanças. Ou não ensina? Muitas vezes nós entramos em uma situação enroscada porque nós deixamos de planejar dentro da Bíblia nossas finanças. Certo? Lembra-te de José do Egito? Ele tinha a sabedoria. A inteligência estava com ele. Mas se ele não colocasse em prática a inteligência, o Egito teria padecido naquela fome. Então, por ele colocar a inteligência dele em prática que foi dado por Deus, o Egito se manteve por 7 anos em crise e não pereceu.
Então, a Bíblia, ela nos ensina tudo isso. Né? Depois, se algum de vocês quiser, irmãos, eu recebi uma planilha do Banco Santander de como controlar a nossa vida financeira. É uma planilha para quem quer ter o controle financeiro. Se quem quiser, depois eu posso estar passando para você essa planilha, né? Que é uma planilha que ali você vai colocar o que você ganha e o que você gasta. Em cima disso você vai ter o seu controle para você saber o que você pode gastar, o que você não pode gastar, para que você tenha uma vida financeira abençoada por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, nós sofremos muitas consequências por causa dos nossos próprios atos. Porque nós deixamos de conhecer a palavra do Senhor, que nos ensina também a ter uma vida financeira abençoada por Deus. Deus nos abençoa com um trabalho. Mas em cima desse trabalho eu preciso controlar os meus gastos. É por isso que muitas vezes muitos crentes só vivem uma vida ruim. Existem as provas de Deus. Deus prova o homem. Mas existe, muitas vezes nós, por falta de controle, os irmãos podem ver que o ímpio, ele controla a sua vida. Por que que dentro de uma organização precisa ter um administrador que administra os gastos? Lá na sua empresa, Júnior, não precisa ter uma pessoa que administra os gastos? Por quê? É mesmo para ver o que entra, para não sair mais do que entra. Né? Porque se sai mais do que entra, no final do mês o patrão dele não vai ter dinheiro para pagar eles. Ele vai chegar à falência. Assim é a nossa vida financeira também no lar. Então, quem quiser depois, eu posso estar passando por e-mail uma planilha muito boa. Ali você pode manter o seu controle financeiro para você saber o que você ganha e o que você gasta, para você sempre estar orando a Deus, para Deus multiplicar o seu salário, para que você possa estar abençoando a igreja do Senhor. Então, se eu não tiver esse controle, irmãos, eu jamais vou estar abençoando a obra do Senhor. Tá? Lembro eu, quando era solteiro, né? Eu sempre tive o prazer de pegar uma parte do meu salário e ajudar a pagar o aluguel da igreja. Porque a igreja, tinha uma igreja lá em Brás Cubas, era uma igreja muito abençoada por Deus. Uma igreja pobre. Eu nunca tive dó de pegar uma parte do meu salário e ajudar a pagar o aluguel daquela congregação, para que aquela congregação permanecesse em pé. E eu nunca me arrependi disso. E até hoje, eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Deus me recompensa por aquilo que eu fiz um dia. Ok? Mas, e dentro disso, se eu não tiver esse controle, dentro da palavra de Deus, porque a Bíblia também nos ensina a nós controlarmos tudo isso, hábitos, familiar, outras pessoas, estilo de vida, até o seu estilo de vida, a palavra do Senhor te ensina você ter ética. Uma das éticas é o quê? Nós sempre falamos aqui que a Bíblia fala o quê? Que quando nós se assentarmos para comer com os governadores, com os mais ricos, a Bíblia fala que eu devo pegar uma faca e enfiar na minha garganta, para mim não fazer vergonha. O que quer dizer isso, hein, pastor Denato? Explica para nós. Comer aquilo que... E devagar, né? Pode até comer muito, mas... Entendeu? Devagar. Observar primeiro como é que as pessoas fazem. Eu falo para as pessoas, daqui a gente já falou, o dia que vocês for almoçar fora, jantar fora, convidar, mesmo que na sua casa você coma muito, aqui também na igreja, porque nós nunca vamos proibir você de comer ou ficar... Mas vai com calma, porque tem lugar, gente, o pessoal olha, até o jeito que você pega no garfo, o tamanho do prato que você coloca, tá? E se quer saber demais, não fica só ali não. Depois vai lá pra frente ainda, é descasca o abacaxi. Tem gente que põe na internet, tá?
Ele chama de cavalo. Aí é ruim. Então a Bíblia está com calma. Pode comer até 2, 3, 4 vezes, mas devagar. Não tem problema. Então, tudo isso que o Donato falou, a palavra do Senhor lá em Provérbios e outras passagens nos ensina a gente ter um estilo de vida e um hábito saudável. Então vamos ler, irmãos. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17. Nós temos algumas instruções bíblicas que Paulo nos ensina para nós termos uma vida boa e obtermos a vida eterna. 2 Timóteo 3, 15 a 17. Espero todo mundo achar. É lá no final da Bíblia. Quem está sem Bíblia aí? Achou Atos, Romanos, Coríntios. Você vai indo. Ajuda a moça ali, Donato. 2 Timóteo? 3, 15 a 17. Se não tenha, tem a Bíblia, menino. Essa perto do Isaac ali, ó. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17. Vamos, quem falou que ia ler? Tiago, pode ler. Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, Paulo estava ensinando, irmãos, o moço Timóteo, e falando para ele que desde a mocidade dele, ele já tinha instrução para ter uma vida boa. Então, se nós queremos ter uma vida abençoada por Deus, na obediência desta palavra, eu preciso ler. Nós vimos ontem que Daniel foi abençoado por Deus, porque ele foi buscar o segredo. E quando você vai buscar o segredo dentro da palavra, você encontra a resposta. Então, Paulo nos ensina que nós temos uma instrução para termos uma vida boa e obtermos a vida eterna. E também nós podemos ter, irmãos, uma vida boa com os nossos semelhantes. Jesus, lá em Mateus capítulo 5 e capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos. Jesus oferece para nós um modelo perfeito de como esses mandamentos podem ser obedecidos nesse mundo real de hoje. E também ele dá a importância, destacando as suas implicações. Mateus 5, começa, versículo 2 parece, mas bem, aventurança. Depois, Mateus 7, 1, 2 e 3. Mateus 5, 2 e 3. Só alguns versículos só. Mateus 5. Ajuda as moças a achar ali primeiro, por gentileza. Achou? Já achou? Até o 11, né? Lê os 2 versículos aí, Paulinho, para nós. Só para os irmãos verem que Jesus oferece um modelo perfeito de mandamentos que nós podemos obedecer. Lê, Paulinho. Fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome.
Resultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, aqui, se você ler depois tudo, que você vai ver, bem-aventurado aquele que é limpo de coração. Então, se eu tenho uma limpeza de coração, o que eu não vou receber de Deus por eu ser manso? Bem-aventurado aqueles que são mansos. Bem-aventurado aqueles que são pacificadores. O que é ser pacificadores? Você entra num lugar e só tem guerra. O que você vai fazer? Você vai tacar mais fogo ou você vai pacificar? Então, se eu sou um pacificador, eu serei bem-aventurado por Deus. E por eu ser bem-aventurado, eu estarei recebendo de Deus uma gratidão. Porque eu tenho dentro de mim algo para pacificar uma guerra. Aonde tem guerra, eu vou trazer paz. Aonde tem sujeira, eu vou trazer a limpeza do meu coração. Então esses são alguns modelos de mandamentos que nós temos que guardar e praticar. Mas o modelo, Mateus 7, 1, 2 e 3. Acha para mim, para ler, que eu não... Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, é só virar a folha aí. Quem achou pode ler. Versículo 1, 2 e 3. Não julguei para não seja julgado. Porque como que julgador julgasse, seres julgado, e como a medida com que tivesse medido, haviam de medir a vós. E porque parais tu no ergueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a treva que está no olho. Então, até aí. Então, mais um mandamento. Jesus falou para mim não julgar você. Certo? Porque ele fala o quê? Que se eu julgar você, eu também vou ser julgado por alguém. Ele fala o quê? Não julgueis para não ser julgados. Porque com a medida que você julgar, você também vai ser julgado. Com a mesma moeda que você pagar, você vai ser pago. Então eu tenho mais um mandamento para mim saber por que eu preciso obedecer a Cristo. Por que eu preciso sofrer muitas consequências ou sofrer certas consequências? É só eu começar a guardar esses mandamentos. Isso é mandamento. É uma das coisas, irmãos, que está matando muito a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo tem que estar observando esses mandamentos. Eu preciso observar e guardar. Por isso que lá na frente as pessoas, quando começam a julgar você, será que você se lembra, mesmo que já passou 10 anos, que você está sendo julgado porque um dia você julgou alguém? Você está sendo apontado porque um dia você apontou o filho de alguém? E hoje o seu filho está sendo apontado porque há 10 ou 15 ou 5 anos atrás você apontou o filho de alguém? Então nós temos esses mandamentos, irmãos, essas ordenanças, essa lição de obediência para mim não sofrer consequência lá na frente, ou para mim não sofrer consequência de choro. Por isso que eu disse para os irmãos que para mim a única regra de vida que mexe e muda o coração do homem é a palavra de Cristo. Se eu guardar, se eu ler e observar, eu estarei poupando a minha casa, a minha família, a minha vida lá na frente. Eu estarei livre de passar por certas coisas. Então, isso são mandamentos que o crente precisa colocar no seu coração. Ele não pode colocar na sua língua isso. Porque se eu colocar na língua, some. Sai da boca e some. Mas se eu guardar dentro do meu coração, vai ficar preso lá dentro e eu vou começar a ser um praticante. Então, a Bíblia Sagrada, ela revela, irmãos, para nós
a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus resulta, irmãos, em viver segundo esses princípios. Ou você vai viver segundo esses princípios, ou você vai se rebelar contra eles. Não existe meio termo. Então nós precisamos, irmãos, começar a mudar alguns paradigmas de nossos comportamentos. O que é paradigmas? Paulinho deve saber. O que é paradigma, Paulinho? É o que a gente costuma chamar de costume, né? Ah, Paulinho tá bom, tá vendo? Porque eu sei porque o Paulinho ele fez. Qual foi? Você fez agronomia? Agronegócio. E a gente já pensou bem. Nós precisamos, irmãos, tirar alguns paradigmas de nossos costumes, de nossa vida. Mudar. Dentro da palavra, não fora dela. Então eu preciso mudar meus hábitos, porque a palavra de Deus me ensina a ter bons hábitos. A palavra de Deus me ensina, como eu já falei para os irmãos, ter um controle financeiro, ter um controle ético, ser educados, ter princípio e ter liderança própria, que é o domínio próprio. Então, essa é a vontade de Deus. Deus nos revela a sua vontade pelo Espírito Santo. Vamos ler, Isaías 30, 21. Pelo Espírito Santo, Deus nos revela a sua vontade. E Ele fala em nossa consciência ou em nossos ouvidos sobre isso. Isaías capítulo 30, versículo 21, Velho Testamento, lá no Velho, quase no meio da Bíblia. Você abre em Salmos e vem para frente. Isaías capítulo 30, versículo 21. Abre em Salmos e vem para frente. Achou? O Ismael vai ler para nós. Como é que é o nome dela? Nayara. Para achar Salmos, é só você abrir a Bíblia no meio. Se você abrir no meio, você já está quase perto de Salmo. Júnior, abre para nós, Júnior. João 16, 13. João 16, 13. Jó. Salmo 37, 3 a 6. Júnior, João 16, 13. Jó. Salmo 37, de 3 a 6. Isaías 30, 21. Ismael, cooperador, Ismael. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então o Espírito de Deus, ele vai sempre falar com você a vontade de Deus através da sua consciência ou através dos seus ouvidos. Tem pessoas que Deus fala nos seus ouvidos diretamente. E tem pessoas que Deus fala na consciência. Às vezes você vai pisar fora, Deus põe um peso na sua consciência. Rapidamente o Espírito Santo já coloca a palavra lá dentro, você para. E você sabe que você tá indo para praticar algo errado. E a sua consciência fala. Por quê? Porque o Espírito de Deus está mostrando para você que essa não é a vontade de Deus. Então ele vai falar com você. João 16, 13, Júnior. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver de ouvir, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito de Deus, ele nos ajuda a compreender as verdades espirituais. Jesus falou que ele viria, e quando ele viesse, ele viria para isso, para fazer com que nós compreendemos as Escrituras, e através das Escrituras nós viemos mudar os nossos hábitos, os nossos velhos costumes, para colocarmos em nosso coração os costumes que são mandamentos de Mateus 5 e de Mateus 7. Ok? Jó, Salmo 37, 3 a 6.
confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleitar-te também no Senhor e Ele te considerará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então deu para perceber, irmãos? Se você entregar o seu caminho a Ele, se você confiar nele, e se você fazer o bem, o que desejar o teu coração, será realizado. Então, se eu praticar a palavra do Senhor, e eu praticar o bem, ainda que eu receba como resposta mal, mas se eu praticar o bem, eu terei uma vida abençoada por Deus na face da terra, porque Ele é fiel para cumprir esta palavra. Ele colocará o desejo que surgirá no meu coração, será colocado em prática, porque Deus, Ele coloca em prática quando você obedece essa palavra. Por isso que eu ensinei os irmãos a orar já por várias vezes. Quando você for orar, se você pratica a palavra, você vai dizer assim: Senhor, diz assim a tua palavra, o céu passa, a terra passa, mas a tua palavra não passará. Sobre a tua palavra eu coloco a minha oração. É o efeito que temos, o resultado, porque você pratica a palavra. E quando você conjuga essa palavra para Deus, dizendo para Ele que tudo aqui passa, mas a palavra dele não passa, e é sobre essa palavra que você põe a sua oração, o Salmo 37 se cumpre na sua vida. Por isso que nós precisamos mudar os nossos paradigmas, nossos velhos costumes. Nós precisamos tomarmos a iniciativa de seguirmos em determinada direção certa. Deus frequentemente abre e fecha as portas da oportunidade para nós. Deus sempre vai abrir, irmãos, e vai fechar a porta. E Deus só fecha a porta porque eu não tenho guardado os mandamentos dele. Agora, o que é guardar, irmãos? Os mandamentos. Por isso que eu falo para os irmãos: irmãos, primeira limpeza que tem que ser na vida do crente não é a aparência. É a segunda isso. A primeira limpeza que tem que ter na vida do crente é a limpeza do coração dele. Porque se eu não limpar o meu coração, eu só vou ter capa. A partir do momento que o meu coração estiver limpo, irmãos, eu nunca mais vou ter o desejo de andar pelado. O diabo enviar quem ele quiser. Pode falar para mim o que quiser. Eu já estou determinado dentro do meu coração, limpo pela palavra. E ninguém vai fazer eu voltar atrás, viver a velha natureza, porque eu fui mudado por dentro. Tem pessoas que só mudam por fora. E o coração está cheio de rapina. Não. Mude primeiro o seu coração. Através da mudança do seu coração, o seu externo será limpo e purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Isaías o quê? 16. Então lê para nós. Isaías capítulo 1, versículos 16 até os 19. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes eu ouvir, comereis o bem dessa terra. Irmãos, perceberam como é que Deus começa falando conosco? Primeiro ele fala para você, para mim, mudar. Não foi isso que o Paulinho leu?
faz o bem, muda os seus costumes, muda os seus hábitos. Depois você começa a mudar. Aí ele fala que se o seu pecado for mais feio que tiver na face da terra, ele será branqueado pelo sangue do Cordeiro. Porque há mudança dentro de você. Eu quero mudar. Você está mostrando para Deus que aquela velha natureza, o velho homem, o velho costume, eu não quero viver mais. Eu quero viver uma nova vida. Então, irmãos, Deus frequentemente vai abrir e fechar a porta para nós. Agora, Ele só vai fechar a porta para mim se eu não guardar esses mandamentos. Como no 20 daqui, logo depois que Paulo leu. Então leia. Indecisidade e como rebelde, eles devoraram a espada, porque a boca do Senhor o disse. Entendemos? Então, é você, irmão, que determina o que você quer de Deus. Deus tem algo já traçado para muitos crentes. Na vida espiritual ou na vida material. Mas isso não impede de eu querer algo mais de Deus. Ou impede? Talvez Deus tenha para você uma casa simples. Ele já determinou que nessa terra você vai ter uma casa simples. Mas isso não vai impedir de você pedir a Ele que dessa casa simples você faz um palácio. Você começa a fazer uma reforma dentro dela e daquilo que Deus te deu na simplicidade você faz uma coisa bonita para você. Porque por você guardar os mandamentos dele, as ordenanças dele, você vai falar com ele. E quando você fala com ele, o Jó leu que Salmo 37 fala que o desejo do seu coração será realizado. É realizado. Porque você tem guardado Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, que é os mandamentos, um dos mandamentos do Senhor. Irmãos, Deus não pode guiar um carro estacionado, ou pode? Se o meu carro estiver estacionado, eu preciso tirar ele do estacionamento. Se o pastor Denato colocar o carro dele ali naquela brechinha ali, para ele sair, ele precisa tirar o carro daquele lugar, não precisa? O carro não vai sair sozinho. Deus não pode guiar um carro estacionado. Vamos lá, Salmo 32. Você precisa dar partida no seu carro para começar a andar perante Deus, para Deus falar com você. Calma, deixa os irmãos acharem para ler junto. Salmo 32, versículo 8 e versículo 9. Os irmãos prestem bem atenção que é uma mensagem dura. É uma comparação que a Bíblia fala, que faz. Depois nós vamos ver aí, ó. O Denato que conhece um pouquinho sobre esses animais, ele vai falar para nós. Salmo 32, 8 e 9. Vamos lá, Lucas, pode ler. O caminho que deve seguir, e a enchei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeça e freio, ou não virão a ti. Vamos lá, Denato. A mula é um animal mais, sabe que é um animal mais resistente. Espera um pouquinho, irmãos. Deus falou para mim não ser como cavalo ou como mula. Vamos lá, Denato, fala aí. E tem que colocar um cabresto de freio, tá? O freio do carro é no pé, né? Do cavalo é na boca, porque ele não para. Se você colocar só um cabresto que tá falando, é de corda. O freio vai na boca, dentro, tá? Ou então uma parte por cima que vai na parte do beiço dele aqui de pé, ó. Um negócio cheio de dente. Então o bicho vai a todo vapor, porque ele tem muita força. Você pega lá, como tortura ele para daquele jeito. Senão não tem como não. Então o freio do animal não é ali. Então os irmãos prestem bem atenção. Cavalos e mulas são uns animais muito, muito úteis ao homem, devido à sua força. Antigamente, mas na época, o Denato que viveu muito nisso, né? Lá no norte, ele, parte que de mula sabe que a mula, jegue, é um animal de carga. Davi também tinha esses animais. Porém, irmãos,
são dois animais que precisam ser dominados. Por que dominados e guiados? Porque se não colocar freio na sua boca, eles são imprevisíveis. E tem muitos homens, tem muitos crentes, que se nós não colocarmos freio neles, eles são imprevisíveis. Por quê? Porque Davi comenta isso, irmão, nesse salmo. Para nós não sermos igual ao cavalo e nem à mula. Deus não quer que você seja, irmãos, dominado pelo outro homem. Ele não quer que você coloque cabresto em você. Ele quer que você ande na obediência da palavra. Porque se o homem não obedece à palavra, ele precisa ser adestrado por Deus. E quando Deus adestra o homem, quando ele chega para ter um particular com o homem vai padecer muito. Então, para você não viver uma vida assim, você precisa obedecer a Cristo. Então, Davi faz uma comparação aqui, irmãos, que o Senhor fala: instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deve seguir. Então, Deus quer nos ensinar o caminho. E sobre as minhas vistas, sobre os olhos dele, te darei conselho. Irmãos, o conselho de Deus é bom. E o conselho dele está dentro da palavra. Quando Deus falar com você, obedeça a palavra dele. Porque se você obedecer a palavra dele, você terá sucesso na terra e terá uma vida abençoada por Deus. Não existe, mas eu nunca vi um homem que obedeceu a Deus e pereceu na terra, não. Ele passou grandes provas, mas foi homens que tiveram sucesso na face da terra. Eu posso falar de Pedro, eu posso falar de Áquila e Priscila. Não tiveram herança de bens aqui na terra, mas a memória desses homens já faz 2000 anos, e a memória desses homens está até hoje. E sempre vai estar. E quando chegar o dia do juízo final, esses homens sentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Que honra é maior do que essa? Então, se eu obedecer a palavra do Senhor, eu serei instruído aos olhos dele. Aí Davi fala: não seja como o cavalo e a mula, que não tenha entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, senão eles não te obedecem. Por que Deus faz essa comparação, irmãos, para nós? Porque existe muitos crentes que não querem obedecer à palavra do Senhor. Às vezes você pode até ficar um pouco assim, né? Porque, bom, é uma comparação que Davi fez, mas exatamente é dessa maneira que os homens e as mulheres se comportam, irmãos. Imagine, irmãos, se um país não colocasse leis de pudor, como que o homem e a mulher andaria no mundo? Já existindo lei, que já está afrouxada, o homem já anda numa situação depravada. E se não existisse leis, como estaria o homem hoje? Hã? Vocês entenderam, irmãos? Então, por isso que eu preciso obedecer a palavra de Jesus Cristo. Eu preciso, irmãos. Irmãos, cabestos e freios são instrumentos que são próprios aos irracionais. Seres desprovidos da bênção, do bom senso e da sábia ponderação. Nós precisamos ter sabedoria e ser ponderado naquilo que nós vamos falar. Sermos ponderados naquilo que nós vamos fazer. Sermos ponderados naquilo que nós vamos praticar.
porque isso pode trazer perda das bênçãos de Deus. Eu fico triste porque as pessoas não dão ouvido mais à palavra do Senhor. Não estou dando ouvido. Estão trocando a palavra de Deus por coisas banais da terra. Estão trocando os cultos por coisas banais da terra. Irmãos, não perca os cultos, que é nesses cultos que você pode perder uma grande bênção. Não perca aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Enquanto há dia, faça. Porque chegará um dia que o sol vai se pôr e você não poderá mais fazer. Ok? O cavalo, irmãos, ele é um animal que, deixado só, ele tem algumas limitações, não tem? Se não tiver ninguém para o guiar, o cavalo é capaz de atravessar uma estrada e até ficar parado no meio dela. Porque ele não tem direção certa. Ele não percebe o perigo de um carro ou de um caminhão que está vindo. Então, talvez, irmão, seja este o motivo porque Davi usou para fazer essa comparação de cavalos. Porque o cavalo, irmãos, até numa guerra, os homens usavam muitos cavalos. E o cavalo nunca teve noção do perigo que ele estava correndo quando estava caminhando para uma guerra. Teve? Não teve, porque ele não tem noção, porque ele é guiado. Você, nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus através dessa palavra, porque você tem noção de vida. Você sabe aonde há perigo. Você sabe aonde você pode colocar os seus pés. Você sabe aonde você pode permitir que a sua língua chegue. Você pode permitir aonde os seus olhos chegam. Você tem noção de permitir, de fazer ou de não fazer. Por isso que Deus deu livre-arbítrio para nós. Deus não prende ninguém de pecarmos, de errar. Deus nunca vai me prender de eu falar mal de você, vai? Não vai. Deus nunca vai me prender de eu criticar, você vai? Não vai. Porque Ele deu a palavra dEle para me conhecer. Só que tudo isso que eu pratico será registrado nos livros. No livro da consciência, no livro das lágrimas, no livro das obras. Nesses 3 livros será registrado as minhas atitudes. Por que no livro das lágrimas? Quem pode me ajudar? Hã? Porque eu fiz alguém chorar. Está registrado. O livro das lágrimas. Por que no livro da consciência? Hã? Quantas vezes, irmãos, você faz, ou eu fiz, alguém perdeu o sono e a sua consciência ficar noites e noites pensando naquilo que você falou que não era para ter falado. Está registrado lá. E aí? Ah, mas aí eu chego no particular e vou pedir perdão e estou perdoado? Ou você deveria ou deve chamar todas as pessoas de que você falou aquele assunto e trazer a pessoa para que na frente de todas as pessoas você pedir perdão. É grave a situação, não é? Por isso que nós precisamos guardar esses mandamentos. Mateus 5 e Mateus 7. No livro das obras, por que vai estar registrado no último livro, que é o livro das obras? Porque são as minhas obras que eu tenho praticado. Sendo má ou sendo boa, está registrado. E aí? Como que eu vou apagar essa obra? Como que eu vou apagar esse item que está registrado lá no livro das obras? Como? Vocês já pensaram nisso? Somente eu chegar em casa, pegar o espelho, aquele espelho bem grandão, né? Que o Ismael tem quase 2 metros, ele vai colocar um espelho de 2,20 metros para ele pegar ele por inteiro, para não pegar meio falhado.
Ele vai chegar em frente ao espelho e vai falar, espelho, eu pequei contra o Júnior hoje. Você me perdoa, espelho? Porque ele está olhando para ele mesmo. Né? Você me perdoa, espelho? Está perdoado. Né? Será que é assim? Mas o Ismael falou do Júnior para ela, para mim, para ele. E aí, será que ele vai ter a coragem de chamar ela, eu, ele, e chamar o Júnior e falar, ó, eu pequei contra o Júnior, eu falei algo para vocês que não deveria falar dele, e na presença de vocês eu estou pedindo perdão para ele. Será que eu terei essa coragem? Então vai estar registrado nesse livro. Livro da consciência, livro das lágrimas, livro das obras. É muito sério, porque diz a palavra do Senhor. Qualquer dia eu vou trazer para vocês os novos livros que vão ser abertos. Esses são 3 livros que vão ser abertos. Entendemos? Ah, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Como é que o sangue dele vai me purificar de todo pecado se eu não peço perdão, se eu não trago o que está guardado lá atrás, se eu não trago para fora? Hã? Vocês entenderam, irmãos? Por que Davi faz uma comparação? Porque o cavalo e a mula não têm entendimento. Nós temos entendimento. Nós temos um entendimento para discernir o que eu faço e o que eu não faço. Mas existe muitos crentes, irmãos, com uma tendência de recusar e aprender a sabedoria de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas não querem ouvir as palavras de instrução. Por quê, irmãos? Por que muitos não querem ouvir a palavra de instrução? Por que muitas pessoas, muitos crentes, por que nós não podemos imitar os bons exemplos de outras pessoas? Por que Paulo falou para nós? Agora, quem que vai me ajudar? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Como era Paulo? Eu posso falar, será que eu posso falar para vocês? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Entendeu? Não é porque Paulo pode falar. Um crente cheio do poder de Deus, cheio da graça, que vive a palavra, ele também pode falar isso. Irmão, sede meu imitador. Porque eu sou de Cristo. Por isso, quando você começa a ler as cartas de Paulo, você começa a conhecer o grau sanguíneo que Paulo tinha nas suas veias. O sangue que corria na veia dele pelo Evangelho de Jesus Cristo. O zelo que ele tinha pela obra. Eu vi alguém orando um dia aqui. Jesus, dá-nos os dons espirituais para que não fique pecado dentro da igreja. Isso acontece? Acontece ou não, irmãos? Ainda não. Mas Por mais que a igreja tenha dom, sempre vai ficar pecado encoberto. Né? Vendo? Por que, pastor Donato? Deus tem pecado que alguns homens ele fala que eles requer, outros ele deixa... Sabe por quê, irmãos? Por conta. Vai ser descoberto no dia do juízo final. No dia do juízo. Porque nós temos um entendimento, nós sabemos o que nós estamos praticando, irmãos. Por causa disso. Eu acho que não tem nenhum interesse de Deus em revelar um pecado quando estou com a maior consciência do que eu estou cometendo. Tá? Se eu estou enganado, tá? Estou fazendo algo que eu não tenho consciência. E às vezes eu acho que nem Davi disse, os pecados estão ocultos ao meu entendimento, só uso alguém para me orientar. Quando eu peco consciente, a Bíblia fala que já não tem sacrifício por esses pecados. Eu acho que Deus ele não vai ficar preocupado com isso não, porque que nem falou. Quando a serpente tentou Eva lá, disse que quando ela comesse a maçã, o homem poderia discernir entre o bem e o mal. Foi o que aconteceu. Depois que o homem comeu o que? A maçã, a mulher também, nós sabemos discernir o que é bom e o que é mal. Todo mundo sabe. E vai para onde vai, faz o que quiser, porque Deus não criou o robô. Criou o homem.
Por isso que a salvação é muito difícil, gente. Porque depende de nós mesmos, tá? Deus só vai entrar onde vai estar encoberto, ao culto. A gente está fazendo algo que não tem entendimento, até na palavra, na pregação, no culto, se você estiver atento, o Senhor está falando. E aí cabe a eu me corrigir e me orientar. Sem precisar que Deus me exponha para ninguém. Irmãos, quem que revelou para Paulo, em Coríntio, que havia pecado na igreja de Coríntio? Foi o Espírito de Deus ou foi Deus? Ou foi um casal chamado Priscila e Áquila? Foi carta que ele falou que por causa já estava sabendo já. Alguém chegou para ele e falou. Existia um casal chamado Priscila e Áquila que andava pelas igrejas. E eles comunicaram a Paulo que havia pecado na igreja de Coríntio. Mas a igreja de Coríntio não tinha os 9 dons? Não tinha os 9 dons? Vocês entenderam, irmãos? Por isso que Deus nos dá entendimento para nós andarmos certo. Deus nos dá o entendimento para nós andarmos certo. Requer se eu quero fazer ou não. Não foi o Espírito de Deus que mostrou para Paulo que havia pecado na igreja de Coríntio. Não foi. E Paulo era cheio dos dons. Foi apenas alguém zeloso pela palavra do Senhor, levou a comunicação até Paulo, dizendo que na igreja do Senhor estava havendo desordem, bagunça. Até na Santa Ceia havia bagunça. E Paulo, por meio de cartas, ele não poderia estar presente, por meio de carta ele colocou, exigiu que a igreja trabalhasse da forma qual o Senhor Jesus tinha revelado para ele. Certo? E os coríntios chegaram a dizer que Paulo em carta era rude, bravo, ignorante, mas e Paulo em pessoa era manso, humilde, muito bom. Mas por carta ele era muito rude. Vocês entenderam? Irmãos, nós temos, o que eu quero dizer, irmãos, que nós temos entendimento. O Espírito de Deus nos dá entendimento para nós obedecermos a palavra do Senhor. Tudo aquilo que eu pratico no corpo, eu pratico consciente. Eu pratico sabendo por quê. Eu tenho um manual nas minhas mãos. O Espírito de Deus jamais vai deixar um crente praticar algo na inocência. Ele vai te avisar de um lado ou de outro para que você não venha pecar. Porque quando peca, morre. Quando morre, irmãos, é difícil se levantar novamente. Ok? Então, Deus não quer que nós sejamos obedientes à força. Ele não quer forçar você a obedecer a Ele. Ele quer que você obedeça a Ele, irmãos, com prazer, com amor. Ele quer que você tenha amor à palavra dEle. Ele quer que você ouve a palavra dEle. E por amor, você tenha o prazer de andar com Ele. Sabe por quê, irmãos? A sabedoria, ela não pode persuadir um tolo. E o homem, o crente, não pode ser tolo. Lê para mim, Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 13. Pode ler aqui o moço aqui, ó. Seu nome? Fabiano. Fabiano, por gentileza, Fabiano. Provérbios 10, 13 e 14. Porque uma pessoa tola, irmãos, ele não aprende por palavras. Ele não consegue aprender por palavras. Ele vai ter que aprender apanhando. Provérbios capítulo 10, versículo 13, versículo 14. 14? Isso, por favor. Pode ler? Pode ler, meu. Nos lábios do entendimento se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo
é uma descrição. Então, irmãos, nós não podemos ser tolo de entendimento. Porque o tolo de entendimento, ele só aprende nas quedas e na dificuldade. Isso leva a uma consequência dura. Por isso que a Bíblia chama de tolo. Né? Por isso que a Bíblia chama de tolo. Porque eles precisam ser controlados com constrangimento. E Deus não quer isso para o crente fiel. Então, um tolo precisa ser controlado. E muitas vezes ser punido. Porque é tolo. Um chicote não transmite inteligência a um cavalo. Transmite? Você pode pegar o chicote e descer o porrete nele. Ele não vai ficar inteligente. Nem a rédea ajuda um jumento, nem a vara dará sabedoria a um tolo incorrigível. Provérbios 17:10. Vamos lá, Johnny. Provérbios 17:10. Depois Maria Neuza, Provérbios 27:22. Então, irmãos, muitas vezes Deus tem que usar a vara e o chicote como rédea para nos punir e para nos controlar, para que nós possamos andar certo no Evangelho verdadeiro. Pode ler? Pode ler. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que as coisas no tolo. 27:22, Deus. Ainda que pisares o tolo com uma mão de grau, entre grãos de cevada, pilada, não se desvia dele a sua. Então, ainda que você força para cima dele, você não consegue tirar a estatícia dele, né? Como é que é a palavra? Capítulo 27, versículo 22. Lê na sua Bíblia. 22. Olha só, Michel. Ainda que você moa o insensato, como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Entendemos? Se eu sou tolo, ainda que Deus me aperte, eu vou ficar sendo tolo. Por isso que o crente, a Bíblia fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo para me ter entendimento da palavra. E eu só vou ter entendimento dessa palavra se eu ler a palavra, se eu buscar a palavra, se eu meditar na palavra. Mas se eu não buscar essa palavra, eu nunca vou ter o entendimento dela. Então, se eu não tenho o entendimento da palavra, talvez eu preciso ser punido por Deus e ser controlado como todo. Não, Deus não quer te controlar. Ele quer que nós obedecemos a Ele. Por isso que nós precisamos ser obedientes ao Evangelho de Cristo. Se a Bíblia fala que eu tenho que ter o coração limpo, por que eu não peço para o Senhor limpar? Eu preciso pedir para Ele. Deus, limpa meu coração. É que nem eu preguei ontem, irmãos. Se eu sei o que tem dentro do meu coração. Eu preciso falar para Ele. Fala para Ele o que tem dentro do seu coração sem medo. Deus, meu coração tem isso. E eu não quero viver assim. Tira de mim. Diga para Ele, Senhor, eu não consigo tirar o que tem dentro do meu coração. E se tu não enfiar a mão aqui dentro, Jesus, e amassar esse coração velho, e arrancar o que está lá dentro podre, eu nunca vou ser mudado, Jesus. Aí você fala, Senhor, diz lá em Mateus 5, que bem-aventurados são os limpos de coração. E eu quero ser limpo, Jesus, de coração. Me faz essa limpeza. Olha que oração maravilhosa. Eu tenho que pedir. É só pedir, irmãos. Jesus, eu preciso ser um homem bom para minha esposa. Jesus, eu preciso ser uma mulher boa para o meu esposo. Jesus, eu preciso ser um filho bom. A palavra de Deus me ensina assim, Senhor, que eu tenho que amar, respeitar meus pais. E eu não estou respeitando ele. Mas, Senhor, me ensina a ser assim. Por que eu não posso pedir a Deus?
Em vez de você pedir a Deus carro, casa, dinheiro, emprego, faz que nem Salomão. O que Salomão pediu em primeiro lugar? Depois da sabedoria veio o quê? Riqueza. Vocês entenderam, irmãos? Primeiro eu vou pedir a Deus a limpeza, o que eu quero que Ele faça de mim, para mim ser conforme a palavra. Irmãos, automaticamente, Deus vai te prosperar porque você vai ser limpo na presença dEle. E quando nós somos limpos na presença dEle, Ele prospera o crente. Ele prospera. Ou não prospera, Denato? Prospera. Prospera. Mateus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deuteronômio 28 diz que nós guardar a palavra do Senhor, as bênçãos vão atrás. Só que nós invertemos, né, irmão? Vão atrás de bênção, aí as consequências vêm atrás. É consequência. Entendeu? Nós vamos atrás de bênçãos e as consequências vêm atrás. Por quê? Não é esse o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? O reino de Deus e a sua justiça. Não é só orar não, tá, gente? Vocês entenderam? Joia vai não. Tem a Bíblia fala do reino de Deus e a sua justiça. Aí, Paulo leu Isaías 1:19, se quiser. Mas tem outra palavra que não foi tocada aí. Se quiser e obedecer. Entendeu? Aí eu quero. Querer todo mundo quer, gente. Mas e obedecer? Agora obedecer e o parente está no meio aí, é aí que é difícil. Então, a palavra de Deus é fiel. Então vamos ler lá, pastor Donato. Vai ler para nós aí. Isaías? Não, é Josué 1, acho que é 8, né? Não sei se é 6, 7, 8. Leio. Josué. Olha só o que Deus pediu para ele ter uma vida abençoada na terra. Primeiro Josué. Não sei se é o 6, ou 7 ou 8. 8, lê o 8, Renato. Capítulo 1, versículo 8. É o 6º livro da Bíblia. Bem no começo por... Depois de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Josué. Atrás, né? Atrás. É o 5º livro da Bíblia, é o 5º. Por essa letrinha preta aí você conta o 5º. Josué 1. Achou? Ela não achou, ajuda ela aí. Então vamos ler, Denato. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Depois, os irmãos conseguiram entender a primeira palavra que o Donato leu? Não apartará da tua boca o quê? Entendeu? Então, como é que você encontra com seus amigos a primeira palavra que sai da sua boca? E o Corinthians? Senhor, o pastor Renato leu, não apartará a palavra da tua boca. Então, a primeira palavra que tem que sair da sua boca quando você encontra com seu amigo, qual é? Essa palavra tem que estar dentro do seu coração, irmãos. É sério. A gente dá risada, mas a gente vai para os irmãos perceber. É que nós temos, quando nós lemos essa palavra, ó, o Renato leu. Então você tem que meditar porque você tem entendimento para entender o português. Ele leu, a primeira coisa que ele leu, não apartará. O quê? Apartar o quê? A palavra. Da onde? Da minha boca. Aí por quê? Aí você começa a questionar você mesmo. Como? Onde? Aí você começa a questionar por quê. Aí você vai ver o porquê. Porque se você praticar assim, eu prosperarei os seus caminhos. Aí eu tenho que meditar também.
Entendeu, irmãos? Como é que é muito... o Senhor quer instruir o povo dele para ter uma vida abençoada na face da terra. Irmão, Pode falar, irmão. Eu sei que você está falando, existe uma diferença entre entendimento e sabedoria, né? Uhum. Existe sabedoria. O entendimento é você ter conhecimento. Conhecimento. É igual o provérbio que você pediu para ler aqui, o 10, 13. Nos lábios do entendimento será a sabedoria. Sim. Então, recordando o que estava dizendo, eu gostava muito, sempre gostei muito de ler a Bíblia, e antes eu estava afastado, se eu fosse fazer alguma coisa errada, se eu andasse rápido, eu corresse, eu me recordava daquele provérbios, né, que diziam os pés que se andam, que correm para fazer o mal. Sim. Pés que se apressa para o mal. E Deus me deu 2 livramentos, 2 vezes que eu Tá vendo? me recordei disso. Ele se recordou, por que você se recordou? Porque ele fez que nem Daniel, ele foi buscar nos livros. E quando se busca no livro, o que Jesus falou? Que quando você entrasse em apuro, ele ia trazer a palavra que já estava em você. Então ele leu, a palavra já estava nele. Quando ele entrou em apuro, o Espírito de Deus trouxe aquela palavra à sua consciência e ele se lembrou. Pés que se apressa para praticar o mal. Eu estava correndo, tinha que andar, porque eu não conseguia ter a minha consciência me acusava que eu não poderia correr. Entendeu, irmãos? Eu não andava. Então, por que eu preciso obedecer a Cristo? Por causa disso. Entendeu? Então, Davi, no versículo 8, ele fala que Deus quer te instruir. Ele quer ensinar o caminho que eu devo seguir. Irmãos, nós podemos, você pode, eu posso, evitar de eu descer ao fundo do poço. Eu não posso? Mas quem quer fazer isso hoje? Eu posso, não posso? Posso. Por que eu falo para a mocidade não se apressar, esperar? Porque vai chegar, quando se pratica, irmãos, quando se faz, quando se avança o sinal vermelho, quando se vai além daquilo que não é para ir, fora da vontade de Deus, vai padecer as consequências, não vai fugir disso. Vai chorar mesmo, e não adianta pedir oração lá no futuro, porque não terá resposta. Não terá resposta. Por quê? Porque eu sei que eu não podia ultrapassar, eu sei que eu não podia fazer, era para me esperar, e eu fiz. E agora? Entendemos? Por isso que Deus dá a liberdade de nós servirmos a Ele em santidade e novidade de vida. É só eu querer ser instruído por essa palavra. Nós precisamos ouvir a instrução do Senhor e os seus sábios conselhos e mudarmos o quanto antes a direção que estamos seguindo desenfreado. Porque está, a igreja de Cristo está seguindo uma direção desenfreada errada. Está ou não está? Está, irmão. Nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Por isso, irmãos, esse Salmo 32, Davi não sabia que ele não podia cometer o adultério? Ele sabia, não sabia? E ele não foi punido por causa disso? Por isso que ele escreveu o Salmo 32. Porque ele sabia que não podia cometer o adultério e o homicídio. E ele cometeu. Então ele estava pedindo perdão a Deus, se reconciliando com Deus. Ele estava falando dele mesmo. Que muitas vezes Deus precisava colocar um freio nele, porque Deus quer sempre nos ensinar, para nós não sairmos como um bezerro forte novo e praticarmos aquilo que não é para ser praticados. Então, irmãos, o que precisa para nós hoje é nós
tomar decisões certas e agir de forma certa, olhando para a palavra do Senhor. Por quê, irmãos? Muitas pessoas podem ser que nem José, não pode? Deveriam ser que nem José. José do Egito tinha um caráter firme e forte. Não tinha? Ou não tinha? Tinha. Por quê, irmão? Não é o diabo. O diabo simplesmente te prepara o laço. Mas o diabo não tem o poder e nem a força de fazer você executar. Ele não pode fazer você fazer isso. O que o diabo apenas pode fazer, a única coisa que ele pode fazer para o crente é somente preparar o laço. Mas ele nunca vai ter poder. Nunca ele vai ter poder de fazer, de forçar você a praticar. Porque você não pertence a ele. Você é livre. José do Egito, ele estava na casa daquele homem. O diabo preparou o laço para ele. Mas o diabo pôde forçar ele a praticar o laço? Entendeu? Não pode, irmão, porque não pode. O diabo não tem esse poder, irmãos, de sequer chegar perto de você. A única coisa que ele faz é preparar o laço, só isso. E sai. Aí ele fica de longe olhando. A sua decisão. Se você cai ou se você não cai. É isso que ele faz. Então por isso, irmãos, que eu tenho essa liberdade, que a igreja, o Senhor, aqui nós temos essa liberdade de termos um caráter firme. E não vacilar no nosso caráter. Para não errar perante esta palavra. E o erro que eu estou falando, irmão, que eu quero falar, não é erro somente de adultério, mentira. Aqueles pequenos erros que está guardado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que vai te matando pouco a pouco. E você não percebe. O adultério te mata na hora. Você adultera, você morre. Certo? Certo, Renato? Certo, mas é o irmão falando de morte espiritual, tá, gente? Não... É, morte espiritual. Pode ter sido consciência física também, mas é poucos casos. Aquele... O flagrante também morre. Irmãos, mas é que as meninas têm algumas que não sabem. o adultério, quando eu estou falando que mata o quê? Você começa a viver uma vida nojenta perante a sociedade e perante Deus. Então, Deus compara como morte espiritual. Para Deus, você está morto. O adultério é isso. Mas existe aquelas pequenas falhas, pequenos pecados pequenininhos, que não tem pecadinho e nem pecadão, é tudo pecado. Mas existem aquelas pequenas coisas que vai te matando pouco a pouco e você não percebe. Você só percebe quando você está lá no mundo. Que aquilo começou há 10 anos atrás. Demorou 10, 15 anos para você cair, mas você caiu. Porque são pequenas coisas que estão guardadas e você não tem a ousadia, o caráter de colocar isso nas mãos do Senhor para Deus te libertar. Você precisa colocar, irmãos. Que nem dinossauro, né? Oi? Que nem dinossauro. Arranha os poucos. Existe, irmãos, o pastor trouxe uma lembrança de um trabalho que nós temos, que nós chamamos de MPS lá na empresa. É um dinossauro, tem uma figura de um dinossauro e um ratinho comendo a sua cauda. O ratinho é desse tamanhozinho, né? O dinossauro deve ter, vamos dizer, 20 metros com a sua cauda. Aí aquilo é para dar um exemplo só para nós, que uma empresa fale, ela chega a pedir a falência, não é por causa das coisas grandes. Ela chega a pedir a falência depois de 20, 30 anos, porque o ratinho começa a comer lá pelo rabo. E o dinossauro não vai sentindo. Começa a comer o rabo, até chegar no pescoço. Quando chegou no pescoço, não tem mais volta. Não tem mais nada para trás. Então, a falência de uma empresa, ela não é pelas coisas grandes, é pelas pequenas coisas. Entendeu? Pelas pequenas coisas que não se economiza, que não tem consciência de guardar.
E assim é o crente espiritual. As pequenas coisas que estão guardadas dentro de mim que vai me matando. E quando eu pensar que não, eu estou caído, eu estou fraco, eu estou desanimado. Aí eu começo a falar, eu saí da igreja por causa do Júnior. Aí eu saí da igreja por causa do pastor Denato. O pastor Denato trouxe uma palavra lá que eu não gostei. Não é, irmãos. É uma consequência que vem há 10 anos atrás, que está dentro de você e está matando você. E chegou o tempo de você cair. Porque você não pediu a Deus para Deus te libertar. Irmãos, nas suas orações, pelo amor de Deus, ore a Deus, seja franco com Ele. Comece a falar com Deus com seriedade. Deus, eu quero ser livre. Eu quero ser liberto. É você que vai falar com Ele, o que há dentro de você. O que está atrapalhando você de ter uma vida abençoada por Deus? Fala para Ele. Ele quer ouvir isso. Fala, Deus, isso aqui ó, está impedindo de eu ter uma vida abençoada contigo. E eu não consigo largar disso aqui, Jesus. Isso aqui está me matando, Senhor. Só Tu pode tirar isso de mim. Tira, Jesus. Eu te dou a liberdade para tirar. Tira, Senhor. Comece a orar assim, irmãos. Para você ver se a sua vida não começa a ter um outro rumo. Começa a ter. Mas é que eu não oro. Né? Por isso, irmãos, que muitas vezes você não pode ficar só glória, 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 poder, poder. Não, você tem que falar com Ele. Há momentos que dentro da igreja, no culto de oração, ou nos 30 minutos de oração, você tem que falar com Ele. No monte, né? Ou em casa, ou às 3 da manhã, você tem que ir no silêncio mesmo. Enquanto o Jó lá está lá sentindo por Deus falando língua, você está ali quietinho, no silêncio, falando com Ele. O Jó está falando língua, mas você não, Senhor, eu quero ser livre. Eu sei que um dia eu vou ser que nem um Jó, cheio de poder de Deus. Mas, Senhor, ainda há problema dentro de mim, eu quero ser livre. Senhor, eu quero ser liberto. É assim, irmãos. Aí vai chegar um dia que você vai estar que nem o Jó, falando em língua, cheio de poder. Aí vai ter o outro irmãozinho lá, que nem você era antes, no silêncio lá, falando com Deus. Senhor, eu quero ser livre. Senhor, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Senhor, eu quero mudança de vida. Eu não posso continuar assim. Você precisa falar com Ele. Se você não falar com Ele, como que Ele vai saber? Não é assim? Ah, mas Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas Ele não quer ouvir você? Se aqueles homens não fossem até Ele, receberiam a cura divina? Ou não receberia? Lógico que não receberia. Se aqueles homens, aquelas mulheres não fossem atrás dele, ou tocassem nele, ou falassem com ele, não iriam receber a cura divina. Ou iriam receber? Cego de Jericó, então. Cego de Jericó. Cego tantos anos. Parece uma pergunta tão cara ignorante. Uhum. Jesus perguntou, o que é que tu quer que eu te faça? E ele traz a palavra de quê? Da cura, dos olhos. Ele falou, sei o que eu vejo. Que meus olhos sejam abertos, que eu seja tão vendo. Então, tem hora que você tem que confessar. E eu digo, o Espírito Santo, não leva só a gente a falar em poder, não, em receber o poder. Que nem a gente estava falando, o Espírito Santo leva a nós reconhecer os nossos erros. Leva a nós saber onde fracassamos, onde erramos. Se a inveja, a ciúme, a contenda, a vanglória, soberba, orgulho, tá? Falar mal dos outros, desejar mal. Ah, eu quero que o irmão quebra a cara lá na frente, quero que dá risada às vezes do fracasso do outro. Então a gente tem que estar preparado para estar pedindo a Deus misericórdia, sabedoria, entendimento e mais do que isso. Para Ele nos segurar na mão até o fim. Então nós vamos pedir muita riqueza, muita sabedoria, no final você atrapalhou isso tudo. A oração é nada mais que uma conversa, né? Quando você verbaliza, você está consciente do que você está mesmo sentindo. Nunca falo Quando você o quê, irmão? Oi? Quando você o quê? Quando você ora, você conversa. Não, a palavra que você falou? Quando você o quê? Verbaliza. Verbaliza, tá vendo, irmãos? O que é verbaliza? Ó, irmãos, nós temos que prestar atenção. Quando você verbaliza, É trazer pra fora, né? Colocar as palavras. entendeu, irmãos? É claro, tem que ser desse jeito mesmo. Traz os sentimentos, né? É desse jeito, irmão. Você tem que trazer para fora. Traz!
Traz para fora, traz para ele. Se eu não tivesse, irmão, chegado a Deus naquele momento e falasse com ele o que eu queria dele, entendeu? Deus não tinha feito a obra. Eu gosto muito da palavra, Salmo 120. Invoca no dia da angústia, está angustiado, está atribulado. Tá? Então, esse momento que Deus ele vê do crente. Tá? Tem gente que quando ele está angustiado, ele se cala, fica para si, se aquieta. O salmista diz, invoca-me no dia da angústia. Aí você tem que chorar mesmo, se humilhar mesmo. É esse dia, João, é esse dia que Deus, ó. Você nem sem falar nada, nem pedir, você só está contando o problema para Deus. Tá? Já contei para os irmãos que eu tive um problema, tá? Eu fiquei angustiado, eu não orei, meu coração ficou muito triste. Aí eu estava com algo que não é meu, e a pessoa vem e tal, vendeu sem me dizer assim, tu quer comprar? Aí mentiu para mim, crente mentiu, vendeu por R$150, para outro falou que vendeu por 1.100. Tá? Para mim falou que vendeu por 1.100, para outro vendeu por 150 que eu compraria. E eu fiquei angustiado, meu coração ficou muito angustiado da pessoa chegar, não pelo menos conversar com você. Passou-se uma semana, eu fui num local, o senhor me deu uma mesa que vale mais 10 vezes do que aquela lá. Usou alguém por R$300, parcelou em 3 vezes. O dia que eu fui pagar a última, eu não paguei porque alguém foi lá e pagou para mim. Entendeu? Ah, pastor, eu já paguei aquela prestação lá? Eu já paguei, eu estou dando oferta para o irmão lá, irmão. Então tá para vocês verem. Então invoca no dia que tiver dificuldade, as moças, os moços, quer algo, tá? Aí nesse momento tem que ter uma conversa sincera com Deus. E ele falou, jogar para fora o que dá lá dentro. Né? Porque oração é isso, gente. Agora vem um momento que você recebe poder. Claro, sim, lógico. É bom, todo mundo está glória a Deus, aleluia. Quer ser de batalha com o Espírito Santo, quer ser dom na palavra, dom de visão, de revelação. É bom, sim. Outro quer tocar, outro quer cantar. Bom. Mas a oração é expressar para Deus o nosso sentimento, a nossa sinceridade. Diga, já tenho pregado muitas vezes, sem querer inventar e nem imitar. A gente nós gostamos, também os pregadores gostam de imitar outro. Carioca quer falar baiano, mas foi uma salada, Deus vira até as costas. Do jeito que tu é, do teu linguajar, assim mesmo. Nordestino, baiano, maranhense. Sempre falo do Júnior que eu digo pra ele. O Júnior fala que o maranhense. Você entendeu? Então a gente tem que chegar do jeito que é, com a linguagem da gente, porque ele entende a gente. Entende? Se o camarada for gago, que nem Moisés. Tá. Deus não entendia a linguagem de Moisés? Não entende ou não entende? Você não entende o gago? Entende. Responde ou não responde? Responde. O surdo também. Então ele conhece. Nós querer imitar o pregador fulano de tal, né? Querer chiar que nem um maribondo, meu Deus. É, tem que falar, né? Tudo bem, irmãos? Irmãos, eu vou falar mais uma vez para vocês. Por que nos cultos, nas orações de 30 minutos, os irmãos não oram? Por que não dá para os irmãos trazer um paninho, uma toalhinha, colocar no seu ladinho ali, dobrar o joelho e falar com Deus? Principalmente a mocidade. Por que vocês não conseguem orar? Vocês têm dificuldade de orar? Tem? Aos novos convertidos, Tudo bem. Chegando. Aos novos convertidos, tudo bem. Vocês ainda não conhecem Jesus intimamente. Vocês vão desenvolver isso. Então, Jesus vai tornar-se amigo de vocês. Então, você vai falar com ele como vocês falam aí uma com as outras. Porque vocês já têm uma certa intimidade. Agora a gente dá umas lapadas aqui em crente velho, né? Que não consegue orar, tá 20, 30 anos na igreja, e ele fica ali. Aleluia. Aí passa mais 15 minutos, glória a Deus. Aleluia. E não tem assunto, significa o quê? Que ele não tem nenhum tipo de intimidade com o Senhor. Ele não conhece o Senhor, ele não manuseia essa palavra. Porque quem lê muito a Bíblia, tem palavra, tem assunto para falar com Deus. Porque é o que o Senhor tem em comum com a gente, é essa palavra aqui. E a gente com ele, né? Você lendo, você entende a vontade de Deus, você vai orar em cima disso. Vamos, irmãos. Os irmãos perceberam que a minha esposa traz para mim uma toalhinha? E eu coloco ali, e eu dobro o jeito. Por que é difícil os irmãos pegar na sua casa uma toalhinha, trazer para o culto? Porque ainda o chão ainda é rústico, né? Para não sujar a meia, para não sujar a calça, para não sujar o terno. Nossa, a gente entende.
Mas traz uma toalhinha, por que que nós não podemos orar de joelho? Temos Por quê? que, assim, a gente não precisa não provar para ninguém o caso do joelho que ora não. Tá? É o céu desse jeito. Então, crente as irmãs, pode colocar. O que a gente já mais ficar ligado, pode tudo. Não tá nem aí, porque nós principalmente eu, João, dizer que eu não vou levantar com as pernas levantadas, nós não damos calça, não damos esporte a gente usa. Então, vai fazer diferença. Agora as moças, vocês estão. Peço até, chega que esqueceu, tem algum pano. Pede pra Neuza, tá, Neuza? Aí, Neuza, você tem um paninho pra me dar? É que nem irmão tá falando, nós não estamos falando de vocês que estão chegando agora. Tá? Vocês estão chegando, às vezes eu vi até algumas irmãs, irmã, das mais novas que ficam orando. Tá? Os mais velhos, que ficam às vezes no banheiro, fica no banheiro 3 vezes na hora do culto, 4, 5, tá? É difícil. Eu penso também comigo que as pessoas não entendem o poder que a oração tem, né? E aqui no Salmo 32, que o Ezequiel pediu para ler, quando Davi pecou com Betseba, né? Ele não confessou a Deus o seu pecado, não. Ele falou que escondeu ali de maneira que até os ossos dele se envelheceu, porque ele não confessou o pecado. Quando ele confessou o seu pecado a Deus, Deus perdoou ele. E um pouco para baixo, no versículo 6, ele fala o seguinte, ó, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrar-te. E em seguida você fez a súplica e com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. O poder que a oração tem de te dar livramento também. Você ora, você está ligado com Deus. Principalmente, irmãos, mocidade. Vamos a partir de sábado. 7h30 começa a oração, não é 7h30? Não é 7h31, é 7h30. Então, deu 7h20, seria importante cada um estar aonde? Lá na cozinha. Vocês estão percebendo? Deu 7h20, aonde que eu tenho que estar? Aonde que eu tenho que estar? Se o culto começa às 7h30, meu querido. Entendeu? Já preparado, com a Bíblia na mão, lendo ali, meditando. Por quê? A igreja, Deus não está presente? Ou não está? Vocês entenderam? Se Deus está presente, eu preciso ter o quê? Reverência, ordem. Então, deu 7h20, eu já estou ali sentadinho, né? O celular já está desligado, porque eu não sou nenhum empresário, eu não sou médico, ninguém vai ligar para mim, eu já pego o meu celular, eu já desligo, põe na bolsa, porque eu vim para fazer o quê dentro da igreja? Cultuar. Então, se eu vim para cultuar, meu celular já está desligado. Porque eu vim para cultuar. Eu não vim para querer ouvir se meu pai vai ligar. Não vim para isso, eu vim para cultuar. Então, meu celular já está desligado. Eu já estou atento, já são 7h20. Nossa, será que o irmão vai começar mais cedo hoje? Já estou ansioso. Né? Já estou lendo ali, Simão, eu já estou com o versículo aqui já na agulha. Se o pastor hoje me chamar, eu quero ler, irmão, peraí. Entendeu? É um encontro, né? É um encontro. A intimidade. A gente, quando está namorando, você vai se encontrar com a pessoa. A mulher, principalmente, ela toma banho, arruma o cabelo, né? Perfume, fica naquela expectativa para encontrar a pessoa. É a mesma coisa na casa do Senhor. Você fica naquela ansiedade ali. O perfume é o teu espírito ali ligado com Deus, você exala o Espírito Santo. Você está desejando que ele venha naquela noite. Se todo mundo viesse com esse propósito na igreja, o Senhor manifestaria coisas tremendas mesmo no nosso meio. E se for questão de temor, né, a palavra diz que guardar os vossos pés dentro da casa do Senhor. Salmo 119. Vocês estão percebendo? Por isso que muitas vezes nós não recebemos de Deus o que nós pedimos.
Demora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Teve um anos. ensinamento que você deu, não me lembro agora qual, me veio a memória agora de um versículo que você falou, que um dia chega o dia do perigo para o crente, né? Chega. Para qualquer crente, vai chegar um dia de perigo. E se você tinha falado que se você não tivesse depósito anterior, talvez você não teria livramento naquele momento. Muito sério, moço. Nós não estamos brincando de ser crente. Então, dai-nos, vamos, os irmãos, mocidade, irmãos, começou a oração, dobrar o joelho. Falar com Deus. Não, dobrar o joelho mesmo. Dobrar o joelho mesmo. Nós vamos falar com Deus. E vocês começaram a falar com Deus. E já saber que meu celular já está desligado para mim. Agora é palavra, cultuar o Senhor. E quando é para cantar, né? Nós vamos cantar o 39 da harpa. Não é para ler a Bíblia. É para cantar. É para cantar, para pegar a harpa e cantar. Nós estamos prestando culto a Deus. Então, o anjo da igreja falou o quê? Irmãos, agora nós vamos cantar o hino 39. Então, ele falou que nós vamos cantar o hino 39, é para toda a congregação louvar a quem? Ao pastor da igreja? Entendeu? Se ele falou, vamos cantar o 39 da harpa, porque nós vamos louvar aquele que merece honra. Ficar de pé, que às vezes eu vejo gente novo. Gente nova. Na hora do culto, gente, eu não consigo ficar 30 minutos, tá? Bater palma. Um dia eu fui na igreja, acho que Jundiapeba. Todo mundo batendo palma na hora do corinho e o rapaz, ele tinha dado um AVC nele, ele não conseguia... Bater palma. Ele batia só um lado funcionava. E aquilo lá me comoveu, que o pessoal batendo palma, ele fazia aqui assim, ó. Porque esse lado não funcionava, tá? Ele lá, aquela mão dele assim, é o jeito que ele estava louvando a Deus daquela maneira. Eu vou aproveitar a situação, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo esses dias. Eu tive uma crise e eu fiquei 15 dias com esse lado paralisado. Até eu ia pentear o cabelo, quando eu passava o pente assim, eu sentia pinicando, porque estava tudo formigando. E aí só que eu fiquei quieta, não falei nada, fui orar. Eu percebi que a situação estava ficando grave. Aí começou a me dar uns outros problemas. E eu vim para a igreja normalmente, ninguém percebeu. Eu dirigi com dificuldade, o Iago não percebeu. Eu saía mais cedo de casa, porque eu estava com dificuldade para manobrar o carro. E eu falei assim, vou sair mais cedo para a gente não pegar trânsito. Mas não era. Eu estava com dificuldade, estava todo dormente o meu lado direito. E eu vim aqui, só que assim, quando eu chegava aqui, eu não me importava. Eu dobrava o joelho e falava, Deus, me dá graça, eu vou fazer o louvor. E em algumas pessoas aqui eu perguntava assim, por que você não cantou hoje? Porque eu tô com dor de garganta. Porque eu tô com isso. Aí aquilo me doía na alma. E eu chorava por dentro. Eu falava, Deus, olha a minha situação. A pessoa está em perfeito estado, simplesmente com uma gripe, né, que vai passar em 7 dias. Eu não sei o que eu tenho. Tô dormente, é sério. Ou é um derrame, né? Ou é alguma coisa que está dando no teu coração. É alguma coisa, algum problema. E eu fazendo ali para o Senhor. Até que chegou, eu fiquei orando esses dias em casa, aí teve um dia que de madrugada, meu marido nem viu, eu comecei assim, tremer, e o queixo não parava de bater. Começou a me dar uma crise mesmo. E eu comecei a clamar a Deus. E foi aí que o Senhor falou comigo, eu vou te curar, porque eu estou vendo o teu esforço. Você tem passado por vales, mas você está lá. Aí, né, às vezes eu falava para Deus, nesse período, eu falava para o Senhor assim, por que eu também não posso tirar férias, né? Se todo mundo tira aí, as pessoas cantam se elas quiserem. Se elas estiverem de bom humor, elas vão para o ensaio. Se elas não quiserem ir, elas simplesmente não vão, ficam em casa. E por que eu tenho que sair lá de Mogi, eu moro mais longe do que todo mundo aqui, e eu tenho que vir, eu tenho que me consagrar, não deixei nem um dia de buscar a presença de Deus. E eu comecei a questionar isso ao Senhor. Mas aí, infelizmente, né, o Senhor fala para você, é que não me amam o suficiente. É triste você ouvir isso, que as pessoas não amam a Deus o suficiente. Louvo, irmãos, porque se vocês não fizerem a vontade do Senhor, no dia que chegar o dia mau,
você não vai ter vitória, não adianta, porque você não... Eu não estou falando que você vai vir aqui também, se você não está aguentando, você vai vir. Só que eu sou uma pessoa assim, se eu tenho um compromisso, eu cumpro aquele compromisso. Eu não sou de ficar falhando nas coisas, entendeu? Principalmente se eu vou ver a igreja perecendo. Só que aí eu vejo, né, por tão pouca coisa as pessoas, né, desistirem, não querem participar de ensaios, jovens cheios de vida. Ah, hoje eu não vou. Ah, eu fiz isso de manhã, estou cansado. Já está assim comprado no Irmãos, se vocês soubessem o que eu faço dentro da minha casa, o tanto que eu durmo, quem conhece um pouquinho da minha vida é a Patrícia e o Ismael. Sabem como é a minha vida. E se eu tiver que vir, eu venho. Quantas vezes eu quero vir ao monte e não dá, né, Ezequiel? Eu falo, nossa, a gente precisa ir ao monte. Mas eu não tenho tempo. É correria. Às vezes eu durmo 3, 4 horas por noite. E no outro dia a gente está lá. Só que a gente não deixa de buscar o Senhor. Porque se não fosse o Senhor na nossa vida, onde a gente vai encontrar, né? Refúgio e força. Entendeu, irmãos? Então, o que é importante para a nossa igreja crescer e continuar sendo essa bênção, nós precisamos ser crente de oração. E não adianta só eu, o Denato, que está aqui na frente, os outros obreiros, Jó que está ali, ou quando o Jó começa, ou outros irmãos que estão lá atrás, né, orar. Nós vamos nos fortalecer, nos encher, a palavra vem, Deus manda as revelações divinas, mas e você? Como vai ficar daqui 5 anos? Entendeu? Então, irmãos, oração é de joelho, não é sentado. Agora, se eu não posso ajoelhar, porque eu estou doente, né, estou com problema na perna, aí tudo bem. Mas eu posso. Irmão, meu pai tinha 90 anos. Eu falava, pai, vou no monte. Ele falava, eu também vou. E subia no monte comigo para orar. Estamos culto. Nós oramos 30 minutos de joelho. Eu peço, mocidade, obreiros, irmãos, irmãs, saiam. O culto começa às 7h30, não começa às 7h35. Deu o horário, nós vamos orar 30 minutos. Então, se a igreja não orar, porque quando o Jó, ou eu, ou quando alguém está terminando a oração que você fica em pé 2 minutos antes, você vê toda a igreja sentada, olhando um para cada outro assim, ó. E nós aqui somente orando. Por quê? Por exemplo, o seu Antônio, né? Ele tem aquela idade lá, ele fica ali de joelho, ali, ó, orando. 91 anos. Ele chora, tem tudo que eu vejo ele chorando. Ele tem 91 anos, ele chora. Tem palavra mesmo, Entendeu, irmãos? Irmãos, é sério. Ele vai dar uma saudação para nós. Nossa, é muito lindo. Então, irmãos, culto. Ele a Bíblia do dia. Pega a Bíblia dele, se não Tá toda amassada. Então, ele foi. A Bia sempre falava assim, quer ver quem é crente na igreja? O primeiro, o senhor Antônio, que a Bíblia dele é toda amassada. Aqueles crentes que a Bíblia no dourado não saiu e as folhas são coladinhas, ele não lê a Bíblia, tá, gente? Vocês podem observar que eles não leem. Tudo bem. Ele lê muito, gente. Você vai chegar na casa dele. Ela sempre fala do seu Constantemente ele está lendo a Bíblia na casa dele. Irmão, sabe por que eu entrei um pouquinho nesse assunto? Porque eu quero deixar uma coisa para vocês. O que Deus quer de você? Para mim poder falar sobre isso. O que Deus quer de você? Miqueias capítulo 6. Vamos ler. Daniel Melhado vai ler para nós. Miqueias capítulo 6, versículo 6 a 8. O que Deus quer de você, irmão? O que Ele quer de você? Ajuda aqui as irmãs aqui novas aqui a acharem, Ismael. Miqueias capítulo 6, 6 a 8. Ajuda aí, irmão. Hã? Leu. Capítulo 6, versículo 6 a 8. Não, espera os irmãos achar. Ajuda os irmãos a achar ali, ó. Ajuda os irmãos. Aquele ali, o Fábio. Sofanias, para aquele lado. É depois de Daniel. Ezequiel, Daniel, você vai embora. Ismael, tem mais uma lá. Achou? Você? Achou? Bem esperto. Já tá ficando bom, hein? Ela acha rapidinho. O que Deus quer de mim, irmãos? O que Deus quer de mim dentro da igreja?
Por isso que eu precisava entrar nesse assunto, irmãos. Porque senão a igreja não cresce. A igreja, quando eu falo crescer, é para você ser um crente cheio do poder de Deus, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento e ter uma vida abençoada por Deus. Você precisa ter uma vida abençoada por Deus na terra também. Vamos lá, Daniel, por gentileza. 6, capítulo 6, versículo de 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante, ó Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocausto, com bezerros de um ano. Agradece ao Senhor milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele se declarou ao homem o que é bom, e que é o Senhor, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e antes humildemente com o teu Deus. Então vamos lá. O que Deus quer de mim? Primeiro, com que eu me apresentarei diante dele? Com o quê? Eu venho para a igreja e eu vou apresentar para o Senhor meu celular novo. Porque o culto inteiro toca. O pastor Donato um dia estava pregando aqui, meu Jesus amado, viu? Ele até parou, porque o celular tocou lá no meio. Foi, não foi, não? E ele olhou para mim assim, fez uma cara, eu falei, Jesus amado. Eu tô na igreja. Pensei que o Maranhão ia dar um tiro daqui. Não, mas é sério, mano. Essas coisas, gente. O pastor ficou vermelho. Para evitar esse negócio, você deixa o celular na casa. Dá para ficar 3 horas de tempo, 4 horas, eu fico. E se as pessoas não conseguem ver internet, como é que eu consigo? Consegue. Como é que eu consigo ver sem internet? Não, eu falei que eu sou quadrado, sou cafone, diferente dos outros. Eu não estou dizendo para você ficar sem internet não, gente. Eu estava dizendo para vocês, eu vi a reportagem, ontem eu estava falando sério, eu vi a reportagem que a Orquestra Sinfônica da Alemanha, se você estiver com tosse, só tossindo, você é barrado para você não perturbar ninguém. Você entendeu? Você quem vai, assim, ó. não é quem vai tocar não, é quem vai ouvir. Tá. Entendeu? Lá é todo mundo assim, se o camarada tiver um barulho, você já não entra, porque você tem que atrapalhar os outros. É diretismo. Se as pessoas pudessem ver, gente, o que acontece num culto, espiritualmente, é. Se eles pudessem ver, eles entravam já. Acho que um dia eu vou fazer que nem Eliseu. Jesus abre os olhos para as coisas ruins para as pessoas verem. Não está correndo aqui, está vazio. Porque é uma batalha, gente. Uma batalha. Está falando de oração. As irmãs novas convertidas, elas chegaram agora. Elas precisam de quê? De uma igreja que ore por elas. Sim. E que ensine elas a ser igual. Para ter exemplo. Eu vou ser que nem o irmão fulano de tal, o irmão fulano. Tá? Senão, se ele chegar aqui, ver nós, todo mundo que estamos velhos. Imagina você, muita gente já teve Jesus. Relaxado? Chegar aqui, ele vê todo mundo sentado na hora da oração, 30 minutos. Você vai seguir a mesma coisa, né, Sandra? Você está no lugar. Agora, se a Sandra chegar pega ali... a gente aqui, tá certo. O pior é que concluir que era melhor antes de chegar aqui. Você entendeu? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aqui, ó, a parte B. E me prostrarei perante o Deus excelso, o Deus de glória. O que é se prostrar? Por que eu falei orar de joelho? Por que orar de joelho? Porque nós precisamos se humilhar perante Ele. O que Daniel fazia 3 vezes por dia? Orava como? Vocês entenderam, irmão? Por isso que quando Gabriel veio falar com Daniel, olha que mensagem maravilhosa. Daniel, homem muito amado, homem desejado. Desde o primeiro dia que aplicaste a compreender e a humilhar perante o teu Deus, as tuas orações são ouvidas e eu vim por causa dela. Irmãos, que maravilha, irmão. Por isso que Daniel se humilhava, ele se prostrava de joelho e falava com Deus.
Vocês entenderam por que tem que ser de joelho? E quando a escritura estava assinada? Eu acho que tinha mais profeta. Você sabe quando no primeiro capítulo, quando ele precisou interpretar, que ele não tinha ainda o conhecimento de Deus profundo, ele pediu ajuda dos seus companheiros. Isso. Ele pediu ajuda. No segundo não. Já na hora da causa dos leões, ele ficou do mesmo jeito, só deu graça, ele não saiu correndo não. Eu vou na casa do Mesaque, vou na casa da Betenego, vou na casa Azarias. vou na casa do profeta fulano e tal. Vou lá porque ele vai me livrar. Assim é o crente, irmão. Quando o negócio vem, esse dia eu falei pra vocês. A mulher tá no meio da rua com uma roupa na mão, perto da casa do irmão Rogério. Ele vai na igreja, que nem falou. Vai de culto. Lá é que faz salão de baile, faz tanta coisa. O dia que o negócio chegou, queria que o irmão Rogério leve uma camisa de pastor orar. E eu ia passando lá. Não, tá aqui o homem aqui. Aí entrei lá, ela orou pra ela, chora filho, chora nora, chora tudo, pular destruído. Por quê? O dia mau, vai chegar. Ele vem pra todo crente. Agora, só que no dia mau, o crente verdadeiro, o Senhor dá livramento, irmãos. Ele guarda, tá? O irmão Isaac deu um versículo tão bonito, gente. Tá? Muito bonito mesmo. Fiquei muito feliz com ele ontem. Como que é, Isaac? O Senhor me provou muito, né? Mas não... Mas ele falou para ele mesmo, ele estava falando dele. Eu fiquei maravilhado, porque isso é o que, irmão? Ele colocou para fora aquilo que Deus fez com ele. Agora, o que Deus vai fazer com ele? Exaltar. Ganhador de alma, né? Aí, irmãos, o profeta continua aqui. O que eu vou dar para ele? Meu primogênito? Meu dinheiro? Meu arroz? Meu feijão? Minha casa? Ele falou que, olha, homem, o que Deus quer de você, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, é somente que você pratique a justiça, seja justo, ames a benevolência. O que é benevolência? Vamos lá, Júnior. Paulinho. É a bondade, né? A bondade junto com... Ames a bondade, a misericórdia. Tenha misericórdia dos seus irmãos. O ato da bondade. Entendeu? Praticar. E por terceiro, primeiro você vai fazer o quê? Praticar. Primeiro você vai praticar a justiça, depois você vai amar a misericórdia, ser bom para com as pessoas, e depois andar humildemente com o teu Deus. Daniel não andar, o anjo não falou para ele? A partir do momento que ele aprendeu a andar humildemente com o Deus dele, as orações dele não foi ouvida? E o que é ser humilde, Jó? Ele podia falar, abre a cova aí, vai, abre aí, não ter obediência, né? Obediência ao Senhor, né? Simplicidade. Simplicidade aonde? Dentro do coração. Por quê? Quando Daniel orou, como que ele orou, Jó? Pode dizer. Eu te ajudo, vai, vamos lá. Eu falei ontem. Ele falou, Senhor. Orando, pediram que Deus viesse, que ele viesse andar com misericórdia. Mas antes disso, ele falou assim, Jó. Senhor, nós pecamos contra ti. Então, arrependimento dele, né? Então, arrependimento. Ele não falou, Jó. O povo pecou contra ti, não, Senhor. Ele mesmo, ele contou tudo a ele, a vida dele, né? Vocês entenderam, irmãos? Ele era moço, ele era jovem quando foi para ser cativo. Ele foi cativo não por causa dele, por causa da liderança dele. Mas ele sabia que o erro não era só da liderança, é ele também. Ele falou, Senhor, nós pecamos contra ti, e por causa disso nós deixamos de praticar a lei de Moisés, e nós entramos no castigo que está escrito na lei. Vocês entenderam? Isso é ser humilde perante Deus. O Júnior pecou, eu vou descer um sarrafo nele, né? Não. Senhor, ele é teu servo ainda. Eu também estou sujeito, Jesus, a pecar. Tenha misericórdia dele, dá força para ele, dá ânimo para ele. Ensina ele a praticar. É assim que nós temos que ser. Tá ok, Jó? Tá complicado. Por que está complicado, Jó? É assim, hoje a oração é assim. Jesus taca fogo naquele irmão, Senhor, que ele tem fogo, pai. Só na olhada da pessoa assim já tá acabando com a vida da pessoa. Então lê para mim, Jó, 1 Pedro 5,6. Vamos lá. 1 Pedro 5,6. Para depois você comentar, Jó. Depois você vai comentar.
Para nós encerrar. É os últimos livros lá da Bíblia. Ajuda a moça a lisar. Finalzinho. Pega o Apocalipse. Você vai lá no final da Bíblia e você volta para trás. Você vai lá no final e volta para trás. Achou já? Achou? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro 5, 6. Vamos, Jó, lê para nós. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Entendeu? Esse versículo não se compara com Miquel. Diga agora, Jó. Por que está tão difícil? Porque está difícil as pessoas se humilhar, né? Entendeu? Esse é o problema. Agora, por que eu estou pedindo para os irmãos... Se humilhar, né? Agora, Jó, por que eu estou pedindo para os irmãos orar de joelhos, Jó? Junto conosco. Na presença de Deus ali. Você vai começar... Você fez, Isso. você tem que vir ao arrependimento. Isso. É de joelho, irmão. Derramar na sua Entendeu? vida, né? É de joelho. Tá vendo? Agora eu pergunto para os irmãos. Obedecer a Deus é fácil ou é difícil? Vamos lá, Jó. Você que está falador hoje. Me ajuda aí. Obedecer a Deus é fácil ou é difícil? Vai, responde. É fácil. Você, irmão Fábio. É fácil? Fabiano. Fabiano, desculpa. Ninguém me chama de Fabiano. Não. Então tá bom, vamos lá, Fábio. É fácil ou é difícil? Difícil. Ô Denato, pastor Denato. Eu acho difícil. Difícil. Paulinho, cooperador Paulinho. E ao mesmo tempo fácil. A irmã Miriam. Difícil. Difícil. E os irmãos aqui, é fácil ou é difícil? Irmãos, se eu viver na vontade da carne, sempre vai ser difícil. Mas se eu viver na direção do Espírito de Deus, eu consigo ou eu não consigo? Não vai se tornar difícil, vai se tornar fácil. Romanos 6, a graça de Deus que não dá, deixa fácil Tá vendo? obedecer. Irmão, tipo assim, eu quando era adolescente que não conhecia o mundo, pra mim era fácil. Por que é fácil? Porque o irmão não vivia na carne. Não, mas tipo assim, eu depois que eu me afastei, Tá. é que nem eu tem a vontade, né? Vou conhecer o mundo, depois eu volto. Pra mim ficou horrível, né? Sim, porque não era para ter saído. As marcas ficam, né? Pra mim, eu não gostaria de ter conhecido. Entendeu? Porque também eu acredito assim que para algumas pessoas é mais difícil, porque quando você experimenta a vontade do mundo, você agrada aos colegas, amigos, né? E para você fazer a vontade do Senhor, você tem que desagradar muita gente. E enquanto você agrada ao mundo, o Espírito Santo Desagrada a Deus. desagrada a Deus. Tem uma passagem aqui que eu gosto de... Quando ninguém gostar de você mais, aí Deus tá gostando de você. Não, também não é assim não. Alguns. Não, já. Deixa eu chamar o Fabiano falar aí. Então você não tá vendo, Não, mas não assim de... O que já quer dizer, irmãos, quando as pessoas começarem a falar dele, criticar ele, zombar dele, não respeitar mais ele, entendeu? É nesse... Eu ia pra escola assim, com a minha Bíblia era Thompson grande. O pessoal tinha que tirar um barato, mas eu escrevi muita obra pra gente. Mas tem uma passagem aqui que eu gosto de... Então lê pra nós. O que Deus falou pra Caim, né? Se bem fizeres, Sim. não haverá aceitação para ti. Sim, tá vendo? E se não fizeres o bem, o pecado já forte. E para ti será o seu desejo. Na outra versão que eu gosto de ler é contra ti. O seu desejo será contra ti. Contra ti. Basta. Na carne. Será contra ti. E sobre ele terá domínio. Que na outra versão diz que você tem que dominar. Né? Tem que dominar. Então, irmãos, servir a Cristo não é difícil,
quando eu quero obedecer. Quando eu quero obedecer. Fala, né? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomará conselhos, mas não de mim, e que cobriram com uma cobertura, mas não de meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então, tá vendo? É uma questão do que, irmãos? De eu querer obedecer. Então, obedecer, irmãos, a Deus é uma questão de inteligência. Se Deus fala, faz, eu faço. Se Deus fala, não faz, eu não faço. É só isso. Não é difícil. Se Deus fala, se Deus chega para essa moça aqui, como é seu nome? Alexandra. Ela, Alex. Nossa, é tudo nome difícil. Alexandra. Alexandra é melhor, né? Alexandre. Ela aceita Jesus, que ela não aceitou ainda. Aí o Espírito de Deus fala para ela, minha filha, a partir de hoje, deixa de usar calça. Ela, por ser obediente, ela fala, sim, deixa. É difícil fazer isso? O Espírito de Deus fala para ela assim, minha filha, a partir de hoje você não namora mais ímpio. Ela fala, sim, Senhor, vou esperar em ti. É difícil. Vocês entenderam? O Senhor fala com ela, minha filha, eu quero que você louve o meu nome lá na igreja. Ela fala, sim, Senhor, vou preparar um hino hoje, então. É difícil fazer isso? Se ela canta bem, né? Não, ela não precisa cantar bem. Ela tem vontade de cantar. E ela fala, ela chega aqui para a maestra e fala, irmã, eu não sei cantar, mas eu quero cantar. Você me ajuda? A irmã, ajudo. Você tem coragem? Tem, então vamos cantar. Vocês entenderam? É melhor ainda. Então não é difícil. É difícil, Isaac, servir a Cristo na obediência quando você quer? Não é difícil, irmãos. Acho que é uma comparação muito boa, que é Saul e Davi, né? Saul e Davi. Saul, Deus arrancou o reinado dele, e Davi que Deus confirmou, né? Por que Deus fez isso? Porque Saul não obedecia. E Davi? Obedecia. Vocês entenderam? Então não é difícil. Se Deus fala para ela, ó, vocês são novas, convertidos, estão começando agora. Aí vai chegar os dias que o Senhor vai falar com vocês. A direção vai vir, a orientação bíblica. Minhas filhas, comece a andar agora certo assim. Essas roupas, Deus não se agrada. Aí você vai falar, Senhor, por eu amar o Senhor, eu vou fazer assim. Então por isso que o Senhor fala, não é por força e nem por violência, mas é sim pelo meu espírito. Tudo bem? Deus abençoe.